Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, então vamos lá para mais uma aula de geografia, tá? Como nós podemos ver aí, né, na descrição da primeira imagem, o tema vai ser o quê? Meio ambiente, né? Só que o que nós estávamos discutindo nas últimas aulas? Okay? Estávamos discutindo as questões ambientais, os problemas, né, socioambientais, ok? Dentro das grandes cidades. E mais uma vez eu reforço, não se esqueça que estávamos o quê? Trabalhando o continente americano e o continente africano. Ou seja, né, o próprio capítulo, né, da apostila, ele nos traz essa discussão sobre as grandes cidades das Américas, tais como até citei na aula passada para vocês, né, seja dos países desenvolvidos, como o Canadá, né, o Canadá numa escala bem menor, tá, gente? Em termos de cidades maiores ali, como Montreal, Vancouver e tal, mas os Estados Unidos desenvolvido, mas tendo um grande centro, né, urbano ali, Nova York, né, Nova Jersey, Filadélfia, que são próximas uma da outra ali. Aí você tem, né, o que nós chamamos de Boston, que é Boston e a cidade de Washington, ok? Quase que emendada uma na outra. Então, são duas grandes cidades e elas cresceram tanto que elas se emendaram uma na outra, né? Tem Chicago e Pittsburgh também, isso mais ao norte dos Estados Unidos. Então, Los Angeles e São Francisco. Então, são cidades que cresceram tanto, né, que viraram ali, que eram duas metrópoles, viraram o que nós chamamos de megalópole, tá? Não se preocupe que essa parte mais técnica de urbana, megalópole, metrópole não vai cair na prova, tá? Mas é só para citar, né? Para que vocês possam entender o quê? A dimensão, né, de uma grande cidade, o tamanho de uma grande cidade. E quanto mais cidades, né, quanto maior for essa cidade, e uma cidade ela é constituída, ela só existe por quê? Porque tem pessoas morando ali. Então quanto mais, né, quanto maior for o tamanho de uma cidade, ok? Mais quantidade de pessoas eu tenho morando ali, consequentemente, mais carros nas ruas, tem que ter uma maior produção, né, para dar conta da demanda, de suprir a demanda dessas pessoas, seja vestuário, alimentícia, cosméticos, enfim, qualquer outro produto, né? Então, tem que ter uma demanda, e quem que vai produzir isso? As indústrias. E vai, querendo ou não, mesmo com todas as preocupações ambientais que nós temos hoje, emitir determinados, por exemplo, poluentes na atmosfera. Aí você vai ter o problema do trânsito, né, e vários outros problemas urbanos. Em países desenvolvidos, como eu estou citando aí, né, algumas cidades americanas, ainda é menor ainda, porque tem uma certa... porque essas cidades elas teve um certo planejamento na sua construção, ok? Esses países, né, oferecem melhor infraestrutura para sua população. Agora, se nós pegarmos cidades dos países que estão em desenvolvimento, tanto da América como da África, ou são subdesenvolvidos, você pega, por exemplo, a cidade do México, Guadalajara, no México, aí nós temos Bogotá, na Colômbia, aí você tem o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, né? Okay? Joanesburgo, na África do Sul, para não deixar de citar nenhum país do continente africano. Né? Então, todas essas cidades, esses países que estão em desenvolvimento, né, que têm suas indústrias e tudo mais, e que cresceram, as cidades cresceram o número de habitantes de forma desordenada, ou seja, sem planejamento, essas cidades, elas oferecem um maior percentual de problemas ambientais comparado aos países desenvolvidos. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns problemas ambientais, tá? Decorrente aqui é ok? Alguns problemas ambientais, né, decorrente das grandes cidades. Por exemplo, essa imagem que nós estamos vendo aqui, ok? É a imagem, né, da zona rural. Aqui, cadê o mouse? Olha só, aqui é a imagem da zona rural e aqui é uma cidade, tá? Perceba, olha só, a diferença de temperatura entre a zona rural e a cidade.
chega a ser até de 3 a 10 graus mais quente, armazenando, né, maior calor do que no campo. Por quê? Porque o material que essa cidade foi construída, né, as edificações, a pavimentação das ruas, né, com asfalto, o cimento utilizado nos prédios, aquele telhado de zinco, sabe? Como o telhado do nosso colégio, por exemplo, todos os colégios ou barracões têm aquele telhado, né? Parece que é uma telha de alumínio, aquele material ali chama zinco, tá? Todos esses materiais, não só isso, mas todos esses materiais, eles absorvem muito mais calor. Consequentemente, se eles absorvem muito mais calor, vai reter muito mais calor por muito mais tempo, ao longo do dia ali. Por isso que, durante o dia, na cidade, a temperatura ela chega a ser de 3 a 10 graus mais quente do que o campo. Então, se aqui no campo, por exemplo, está 20 graus, aqui na cidade pode estar 30. Quem aí tem familiar que mora em sítio, ou de um dia da semana já foi para o sítio, sabe que no sítio a temperatura está mais fresca. Venta mais, é mais úmido porque, olha só, também tem mais água, né? Aqui tem lagos, árvores, ok? Que vão auxiliar, né, na umidificação do ar através da evapotranspiração, porque as árvores, o que é evapotranspiração? A perda da vegetação, né, a perda do líquido da vegetação para a atmosfera, ok? Assim como nós transpiramos, a planta também transpira, porque ela armazena água no seu interior, por isso que ela é toda verde, exuberante, porque ela tem vida, onde tem água tem vida, né? Então, aqui, olha só, na zona rural, né, nas áreas rurais, a temperatura estará muito mais amena, ok? Então esse processo aqui, esse fenômeno de concentração de calor dentro das cidades, devido às suas edificações, nós chamamos de ilha de calor, ok? Ou ilha urbana de calor. Olha só, ilha de calor, tá? Então aqui eu tenho um mapa aqui embaixo, olha só, de uma ilha de calor. Perceba como, ó, isso aqui, olha só, é o grau da temperatura, essa linha aqui. Perceba que, ó, conforme eu vou me aproximando da cidade, a temperatura ela vai subindo, né? Pressionando todo o calor que tem aqui. Agora já no campo, ó, não tem. Por isso que nós chamamos de ilha de calor, tá? Mais outra imagem que eu tenho esse mapa aqui, ó. Se eu falar para vocês, aonde que está a cidade nesse mapa? Logo vocês responderiam, olha, a cidade está nessa parte aqui mais vermelha. Olha só como está um vermelho mais escuro. Por quê? O que esse vermelho escuro está representando? Uma temperatura elevada. Ou seja, que só pode ter materiais que absorvam calor, já que o sol está iluminando por igual para todos. Só que os materiais que são construídos nas cidades absorvem muito mais calor do que, né, os elementos do campo, do que uma árvore, do que os elementos mais naturais do campo, do que a própria água, né? Aqui só tem uma casinha em relação a tantos prédios que tem nas cidades. Ok? E um outro problema também que nós temos urbano aqui, né? Deixa nós ajeitarmos aqui, é as chamadas chuvas ácidas. O que são essas chuvas ácidas, gente? Na verdade, toda a água ela já é ácida, tá? Ela tem o seu pH, né, mais próximo ali do ácido, mas não que vai causar, né, detrimento à pele, né, prejuízos, né, machucados à pele humana, nem a nada que tenha superfície. Porém, o que é essa chuva ácida? Percebam aqui que eu tenho as indústrias. O que a indústria ela tem que gerar para produzir? Energia. Então ela tem que queimar, né, energia, tem que queimar carvão, petróleo, enfim, gás natural, vai gerar poluentes. Exemplo, o dióxido de carbono, dióxido de enxofre, o óxido de azoto, vários elementos químicos, tá? Que essa indústria ela vai, né, vai expelir na atmosfera, vai mandar aqui na atmosfera devido à queima desses combustíveis para gerar energia para produzir. Fora, né, o engarrafamento das grandes cidades, tá? Emitido pelos dióxidos de carbono, né, dos escapamentos dos carros, e várias outras formas de poluentes, queimadas ilegais, lixões ao céu aberto, enfim. O que vai acontecer com todos esses elementos químicos tóxicos para a saúde humana? Eles são mais leves do que o ar, logo eles vão, né, para a atmosfera, vão ficar suspensos aqui na atmosfera, nós chamamos de aerosóis. Esses aerosóis, a hora que eles vão juntar com as micropartículas de vapor que tem na atmosfera, e essas micropartículas de vapor, a hora que elas se juntarem, elas vão formar pequenas gotículas de chuva.
vão ficar mais pesadas do que o ar, porque elas só estão flutuando porque são mais leves do que o ar, o vapor, tá? É só você ver quando sua mãe está lá preparando o chá, né? O vapor da água está subindo, porque ele está mais leve do que o ar, ok? Então, a hora que essas micropartículas de vapor se unem, se juntam, vão formar pequenas gotículas de água. Até que essas pequenas gotículas de água vão se juntar e vão se transformar em gotas de água. Essas gotas são mais pesadas do que o ar. Então, logo, devido à força da gravidade, vão cair em forma de precipitação ou chuva. Precipitação e chuva é a mesma coisa, tá? Então vai cair em forma de chuva na superfície. Só que a hora que está formando essa gotinha, essa gota d'água, essa gotícula de água vai se juntar também com as micropartículas de poluentes que estão aqui. E essas micropartículas de poluentes, em reação com a gota da chuva, vai formar ácido, o ácido nítrico. A fórmula da chuva não é o H2O? Né? Então se juntou, né, aqui com o dióxido de enxofre, ok? Que é o o dióxido de enxofre, né, dentro da tabela periódica, o professor não lembra agora como que é a fórmula dele, tá? Dentro da tabela periódica, me deu um branco aqui. Mas, o que vai acontecer? Esse dióxido de enxofre, o óxido de azoto, o CFC, que é o clorofluorcarboneto, né, o dióxido de carbono, vai se juntar com a fórmula química da água, H2O, e vai formar o quê? O HNO3, que é o ácido nítrico. Logo vai chover, né, uma chuva com teor, uma gotícula de água com teor mais ácido. Isso vai ter um impacto, né, social e econômico muito grande, porque na sua pele talvez não causa tanto efeito assim. Se for muito forte, pode até causar irritação. Mas, por exemplo, nos carros, sabe o capô do carro, aquele capô dos carros assim, quando parece que a tinta desbotou? Pode ser chuva ácida. Muitos carros em cidades grandes, tais como São Paulo, têm esse problema. Por que cidades grandes, professor? Porque é nas cidades grandes que nós temos maior concentração das indústrias. Logo é lá que nós vamos ter mais chuvas ácidas. Não quer dizer que numa cidade de médio porte como a nossa, ou no campo, não tenha. Por quê? Porque o clima ele é dinâmico. Tá? Pode chegar uma massa de ar aqui, uma massa de vento, um vento forte, né? Uma massa de ar forte, tirar essa nuvem que ia chover aqui nessa cidade para levar para o campo. Daí chove no campo. Ok? Aí chove no campo. Aí acontece isso aqui, ó. Olha só o que uma chuva ácida ela pode fazer. Ela pode destruir, né? Destruiu árvores aqui. Aqui era pinheiros, né? Mas destruiu árvores. Imagina vegetações mais rasteiras, né? Como cultivos, produção agrícola, né? Safras, né? De soja, milho, cana, trigo, etc. Olha o prejuízo que isso não teria, né? Para a pessoa que está produzindo. Então a pessoa que está produzindo ela vai perder muito. Na hora de vender, ela vai tentar compensar essa perca. E dela vai vender muito mais caro. O que vai acontecer para nós, enquanto consumidores? Nós vamos comprar o produto mais caro no supermercado também. Tá bom? Bom, pessoal, essa aí foi a aula de hoje, né? Esses problemas ambientais, tá? Chuva ácida e a ilha de calor. Problemas ambientais, ok? Decorrentes das grandes cidades, tá? Ou seja, originado nas grandes cidades. Ilha de calor e chuvas ácidas. Ok? Isso aí, pessoal. Bons estudos para vocês.